Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar é, percussionando, né, nos ajudando a integrar-se a uma das bancas aí, né, uma das bancas de concurso público do estado de Minas Gerais, né, que cobra, na verdade, muitas das bancas elas vão cobrar ah, vários temas da educação básica e uma parte, uns 20%, né, digamos assim, da prova de conteúdo ah, ao nível superior em qual a pessoa ela está tentando a vaga. Então, basicamente, a gente tem 80% da prova cobrando nível básico, 80 a 60, né? Porque existe a prova de título também. Então, a gente começa a entender que sobre isso, né? Só da pessoa ela ter um diploma, ela já é, ela já é uma aprendiz, né? Uma proprietária de aprendizado em uma classe de execução trabalhística, né? Em um sentido de curso, porque ela já tem o diploma de respeito sobre essa qualidade, né? Sobre esse filtro de relação. Né? Então, é, você acertar muito ponto ou pouco ponto importa, só que não importa o tanto que a sua educação básica importa para que você seja admitido, né, no curso. Porque todo ser humano, com o passar do tempo, né, ele vai entendendo que só da pessoa ela ter comunicação, ela consegue aprender qualquer coisa. Porque a educação é você ter humildade para poder se molhar de sabedoria, né? E aí você consegue, a partir da comunicação, se molhar, buscar molho, né, das pessoas que estão há mais tempo que você. E aí você consegue formar baldes de frases educadas, né? Você consegue chegar à pessoa, olha, eu sinto muito, eu tentei executar aqui essa tarefa, mas eu não consegui. Você pode me ajudar? E aí você aprende com esse tempero, né? Com essa harmonia. É claro que você, ao projetar uma frase, você desacorda um estilo harmônico que vai ser executado pelo seu mestre ou pelo seu pela pessoa responsável por te ensinar, né, que pode ter várias figuras ali, pode até ter níveis críticos de figura, com consolidação de aparências, por exemplo. Você pode até meio que subjugar a pessoa que vai te ensinar, mas é ela que sabe, porque ela está mais tempo. Né? Às vezes a gente fica com certos preconceitos e em muitas das instituições a gente tem vacinas para preconceitos, né? Porque o preconceito ele é fisiológico, não é culpa sua você ter preconceito, você não tem culpa. Preconceito é uma questão a ser resolvida, né? E se ele existe e não e assim você não resolveu conscientemente, na verdade as coisas são resolvidas materializadamente mesmo, né? Só que as pessoas elas já chegam um pouco resolvidas porque acreditam ter esporte de execução dessas resoluções. Mas o melhor esporte é acreditar na na arte,
da comunicação, né? Porque é ela que consegue filtrar qualquer tipo de demanda de imagem que às vezes você não tem certa definição no ambiente real. Só que a gente tem várias camadas das irrealidades que processam esses sentidos, né? Porque a gente sempre junta um monte de sentido para dizer um sintão, um sentidão, né? Que é aquela expressão facial, é aquela tipo desvio de categoria de execução, né? Você ia executar, mas eu desviar, porque você tem um sentidão que é a mais ao crer na tarefa. Vou dar um exemplo. Eu estava no estágio e no estágio o meu estágio era executar operações de configurações e você disparar aquela configuração, né? Você tem um software que você organiza configurações e dispara essa organização para que a máquina execute essa configuração que você selecionou. E aí tem uma coisa que leva tudo a sério, que é o ser humano envolvido nessa configuração, né? Por exemplo, se eu vou ejetar algo nesse ser humano, eu tenho que me certificar, garantir que eu vou executar de maneira certa, porque se você ter que fazer isso de novo, é muito dano para um ser humano, né? A gente não está falando de produto, a gente não está falando de máquina, a gente está falando de ser humano. E aí o meu ajudante, né? A pessoa que estava me ensinando me mandou apertar um botão, só que eu não estava identificando que era a hora, né? E aí eu não consegui apertar no tempo que ele mandou. Então só aperta, porque eu achei que ao apertar iria fazer a ejeção. E eu estava vendo lá na área de trabalho que não estava na hora de fazer essa ejeção. Só que ele mandou apertar para configurar, né, para deixar armado, né, a configuração para o tempo rodar, né? E eu não estava integrado totalmente com isso. E ele entendeu que eu não estava confiando nele. Deu para reparar. Ele falou assim: ó, você não confiou em mim, né? E aí eu nem deu para explicar, mas não é porque eu não estava confiando nele. É que eu estava com um preconceito. Preconceito não na autoridade dele em mandar, mas na minha autoridade de seguir as instruções dele a partir do desenvolvimento, né, da repercussão da configuração. Então tem todo esses degraus que às vezes nos invade e nos deixa ir para casa lamentando a falta de execução do gatilho no tempo certo, né? A falta de entre aspas, confiança, né? O preconceito que a gente tem. Mas, ora, a única coisa que eu pude fazer é observar atentamente, aprender, né, sobre essa configuração e esperar o momento para executá-la ela de novo e entender melhor a função, né? Porque tem todos esses níveis de raciocínio e ação em um ambiente de trabalho que às vezes nos cobram essa atitude, né? Opa, me desculpa, eu não consegui entender bem, né? Me desculpa, eu não estava confiando em você. Não é que eu não estava confiando em você, porque eu não estava acessado, né? Eu não estava na vaga certa, né? No tempo certo da execução. Então tem tudo isso e às vezes isso tira o nosso privilégio, né?
de viver de viver uma conquista, uma vaga, né? Um elogio. E tudo isso é muito bom, né? Mas às vezes a gente perde esse privilégio. Então, tá vendo como que a educação básica ela abre portas, né? A gente tem um exemplo do concurso público, que é uma definição dos agentes de técnicas de separação entre as pessoas que estão capacitadas ou não, né? Que estão privilegiadas ou não para ocuparem um cargo, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar a estudar essa fonte que vai nos dar privilégio depois, né? Que é a educação básica. Então, nessa trilha que a gente está fazendo, a gente parou no número 3, ó. Leitura e interpretações de textos. Então vamos para leitura e interpretações de textos. A gente já falou, né, aqui, ó, sobre texto e discurso e sobre semântica e estilística, que envolvemos todos essas funções aqui, ó. Então vamos lá, ó. Leitura e interpretação de texto. Informações implícitas e explícitas. Então nós vamos fazer informações implícitas e informações que estão explícitas. Então, para o candidato que não tem uma corrente de leitura, né, uma adesão à leitura, para a pessoa que não lê há bastante tempo, leitura é uma academia, né, é um exercício acadêmico. Né? A leitura ela é um exercício acadêmico que expede para nós um dominó. Né? Vocês já jogaram dominó? A gente tem aqui, ó, números. E nesses números, né, a gente tem que dominar a nossa angulação para com essa linha, para com esses dados aqui, ó, que nos aparecem em recurso de movimentação, né? Elas desempenham o nosso olhar. A gente tem dois olhares aqui, ó, duas portas críticas, além do nosso descontrole com a audição, o olfato, a boca e o próprio organismo em si, né? E, ó, a gente tem que refazer direções de reduções rítmicas e com o passar delas a gente tem que anotar, né, coar dados de notações, né, ocorridas. Então a gente faz uma certa lavagem de ocorrências a partir dos impulsos cerebelares, né? Lavagem de ocorrência a partir dos impulsos cerebelares. O que são impulsos cerebelares? Impulsos
cerebelares, cerebelares são mais ou menos as, as contrações que desenvolvem essas portas, né? A gente tem as contrações que buscam no organismo uma mediação diária, né? Se a gente tem a contração dos olhos, a gente tem, ó, a condição de desenvolver dado de domínio de imagem. Então a gente desenvolve aqui, ó, o complemento de dominação de imagem a partir da leitura. A leitura, ela é uma peça que vai ser encaixada por nosso domínio fisiológico de construir a partir de contrações de partituras cerebelares esse dado de imagem que vai nos levar à compreensão de texto, de leitura. Tá vendo o L aqui, ó? Se a gente fizer o L aqui assim, ó, fechando ele, ó, olha o que a gente tem. A gente tem um encaixador aqui, ó. Então a leitura é isso, ela é a formatura de uma imagem a partir de frases, de parágrafos, de livros. Então a gente consegue fazer a equação, a adequação de todas as literaturas, de todos os exercícios de dominó para despontuar ele em graduação, né? Em porcentagem de entendimento, em perspectiva de acolhimento de dados. Então a gente peneira tudo essas informações e chega em algo que a gente chama de montanha de finos, montanha de definidos, né? Montanha de dados de definição. E a gente carrega isso, porque nós separamos isso e a gente carrega isso e até distribui isso com o passar dos anos para nós, para nossos controles, para as nossas expectativas, para as pessoas que a gente quer ajudar. Então, quando eu falo alguma coisa para a pessoa, por exemplo, eu falo assim, olha, às vezes o pai ele deve bater no filho para educar o filho, porque às vezes bater pode ser uma remediação. E aí a pessoa ela pode questionar. Só que essa informação que eu trago, ela parte dessa arquitetura de formatação de valores, né? Com o passar dessas montanhas de definições que a gente encontrou a partir dessa leitura, né? Dessas informações. Só que às vezes as informações elas são explícitas ou implícitas e elas dependem do nível de interpretação dos textos. Porque você vai concordar comigo, né, que a leitura, né, como a gente viu, é uma dinâmica, né, que vai daqui, por exemplo, se a gente tem um texto, um livro, né, a gente tem esse tipo de domínio. Se a gente tem uma folha, né, se a gente separa a folha desse livro, né, a gente vai ter uma folha só que a gente ainda vai ter esse nível de progressão aqui, ó, né, com o passar dessa leitura. Então a gente está sempre desenvolvendo o ritmo a partir disso, e esse ritmo vai fazendo isso daqui, ó, vai escrevendo. A gente vai transformando essa escrita em contrações
que são difracionadas através da nossa ergonomia ou também equilíbrio de trabalho, né? Os nossos pontos de equilíbrio de trabalho, nossos pontos de ligações nessa força de valer essa magia, né? essa imagem. E aí o que acontece? Essa contração ela faz isso daqui, ó. Ela reveste isso para gerar uma imagem. Essa imagem aqui, ó, ela vai tomando densidade, ela vai correndo cada vez mais fundo até o fundo possível. É o mais fundo possível dessa escala, né? Então a gente vai chegar até aqui, ó, vai afunilando isso. Isso vai representando para nós uma certa densidade de interpretação. Então a pessoa ela interpreta a coisa e então ela tem uma camada de interpretação. Se ela interpreta de novo, ela arruma outra camada. E aí às vezes quanto mais ela interpreta, mais ela vai pro fundo da camada. Ela ganha solidificação de interpretação sobre o raciocínio dessas palavras, né? Então, você tem essas questões de informações. Não é à toa que as informações elas são organizadas, né? Os textos são organizados a partir de algo que a gente chama assim, ó, de gêneros textuais. Então você tem aqui, ó, vários tipos de gêneros, né, que facilitam a leitura, o armazenamento lógico dos impulsos que vão fazer a transcrição desses sinais aqui, ó. Vão obrigar o leitor a transcrever sobre imagem. Então a gente tem crônicas, contos, gêneros a gente tem vários, cartas, vários gêneros textuais. Vamos ver aqui nas imagens. Tem vários gêneros. Dá um upgrade quando a gente sabe dos gêneros textuais, fazer leituras, né? Agora vamos ao que é solicitado pela equipe dessa preparação de seleção de candidatos, né? Eles querem saber o que é implícito em um texto, né? Em uma informação. Uma informação, aquilo que está implícito em uma informação, né? A gente tem aqui, ó, aquilo que está implícito em uma informação, em uma leitura, em uma interpretação de texto, é aquilo que exige, né, um certo conhecimento superior. Exige um certo, quer ver, ó, implícito, contido numa proposição, mas não expresso formalmente, não manifestante, declarado, subtendido, tácito. Então é algo que não diz aquilo que diz para o interpretador, né? Então esse conhecimento superior, ele vai fazer com que o leitor, sobre essa informação, ele saia dividido entre as ideias.
Porque não tem clareza, né? Não diz diretamente o que quer. Então, se você sai dividido entre as ideias de uma informação, de uma leitura, essa leitura carrega consigo informações implícitas. E você vai ter condição de interpretar, de processar essa informação a partir do seu nível de superioridade de processamento lógico daquilo que o texto informa, né? Então isso vai depender da sua superioridade de informações, né? E até por isso a gente tem investigadores, né, que conseguem ter esses níveis para encontrar coisas na implicitação de umas dúvidas entre nós, tá? Então agora a gente fala do explícito. O explícito sobre informações, o texto, né? O leitor sobre informações, na verdade, ó, explícito é aquilo que não deixa dúvida. Por exemplo, ó, Maiara vai chegar daqui a 1 hora, né? E aqui então não, a frase ela não deixa a gente ter dúvida, né? Aí se a pessoa ela fala assim, Maiara falou que se tudo correr bem, ela chega daqui a 1 hora, né? E olha só como que se tudo correr bem cria uma certa dúvida, né? Por quê? Porque existe uma coisa que não está no nível de Maiara controlar. O bem, né? Esse bem, esse tudo, não, ela deixa claro, ó. Então está implícito que algo pode acontecer para atrasar a Maiara de chegar no seu devido local, né, na onde que ela falou, depois de 1 hora. Então tem essas questões, né? Só que isso pode variar em muitos sentidos da revelação de informações, né? Aquilo que não deixa dúvida, por exemplo, o leitor sobre informações vai ser igual a uma certeza, né? Ele vai carregar uma certeza com essa informação. Não há dúvida, ele vai sair com certeza. Quer ver? Então vamos pegar aqui, ó. Exemplos de frases explícitas, implícitas. Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Explícitas. Vai explicitar algo, né? Patrícia parou de tomar refrigerante. Então a gente tem certeza que Patrícia não, né, parou de tomar refrigerante, que ela não toma refrigerante mais. Então não adianta nem oferecer refrigerante para Patrícia, porque a gente já sabe a resposta da Patrícia. Então, agora olha só uma frase implícita. Patrícia tomava refrigerante antes, né? Ou seja, a gente não tem certeza se ela tá tomando ou não refrigerante. Porque o que a gente sabe é que antes a Patrícia ela tomava refrigerante. Mas a gente não tem certeza se ela toma hoje. Então a gente tem uma certa questão implícita, né? Então a gente, ó, João bebia antes, João bebia demais. Então tá implícito aqui, ó. Era um alcoólatra. O Inter não ganha mais o Grenal. O pai nunca mais tinha ido à praia. Então geralmente aqui, ó, quando é explícita, a gente tem, ó,
o verbo no futuro do indicativo ou no presente do indicativo, né? No presente do indicativo. Agora, na frase que é implícita, a gente geralmente tem um passado, né? Um infinitivo, um particípio, tomava refrigerante, bebia, pretérito perfeito, né? Bebia, era, não ganha mais. Então tem todas essas dicas aqui para você conseguir consultar o seu raciocínio e interpretar, né, caso haja necessidade, se existe informação num texto implícita ou explícita e qual informação é, né? Por exemplo, se está dizendo diretamente, presentemente, que algo está acontecendo, está explicitando que esse algo está acontecendo. Agora, se está dizendo no passado, num pretérito perfeito ou imperfeito, que algo acontecia e tal, está implícito, né? Está implícito. Está implicitando uma informação. Agora vamos passar para essa aqui, ó. Significação contextual de palavras e expressões. Vamos ver aqui o que é isso. Significação. Então, segue significação. Vamos ver. Contextual de palavras e expressões. Palavras e expressões. Então, isso aqui é um conhecimento que é cobrado teoricamente, porque isso acontece muito em um ambiente de trabalho. É recorrente as pessoas exigirem ao profissional essa expressão contextualizada, né? Ou seja, é como se a gente fosse ator doado, olha só, ator doado de previsões no atendimento. A gente virasse uma máquina no plano de vista das pessoas ou de visita, né, das pessoas. Então não importa se você está mal ou ruim, entre aspas, né, pro cliente que chega, porque existe uma significação contextual. Você está lá no trabalho, você é uma máquina, um recurso do trabalho que, de certa forma, se eu dizer para você, bom dia, tudo bem? Eu vim sobre conselho de um amigo meu buscar tal solução. E aí você, né, vai expressar: oi, bom dia. Bom, é aqui mesmo, né? Em que posso te ajudar? Entendeu? Então tem esse nível de expressão, né? Que é muito consolidada, né? É esportibilizada, até porque existem muitos niveladores de pesquisas e julgamentos sobre esse particípio, né? Essa, como diz gerência, né? Porque se um cliente sai mal atendido da sua loja, já era. O seu texto, sua notícia não tá boa. Ela não vai noticiar. Tá vendo, ó? Então existe esse feedback, tá vendo? Isso representa isso que a gente está estudando agora.
expressividade semântica, palavras de exportar com sensibilidade a partir da temática, do contexto, da significação. Existe um contexto aqui nesse ambiente que diz significar a trajetória dessas potências, dessas fontes em energia, autoridade sobre o texto, sobre a frase. Então não é que ninguém é melhor ou pior do que ninguém, só que sobre o ambiente temático, esse aprende, e um ensina o outro a partir da informação, a estabilidade que exige esse contexto para que a informação decorra, né, harmoniosamente. Então ali, ó, tá vendo, ó? Então, e isso é nível de gerência, isso é nível de cuidado e sabedoria daquele que daquele Deus ou anjo ou padrão que intercepta sobre esse atendimento para que tudo saia em juízo bem informado. Por exemplo, você vai chegar no seu país, você vai chegar para sua mãe, você vai chegar para o seu patrão e vai falar: olha, eu fui super atendido bem por aquele estabelecimento, por aquele hotel, né? Deu tudo certo, foi tudo bem sucedido. Então, isso é a notícia que você vai dar a partir desse contexto, em particípio seu. Agora, não tem só isso, né? Loja, a gente tem trabalhos que são lojas, né? A gente tem o dia a dia nosso é cercado por esses ambientes de anjo da arcos da guarda, né? As gulas de atendimento, né? As filhas de intenções de elevar ao gerenciamento uma potência superior para assumir a vaga ou até mesmo crescer em categoria de estar em vaga, né? Ou seja, ser promovido. Então vai por mim, a vida ela é mais registrosa do que parece, né? Olha, ó, isso ali é harmônico. Tudo isso aí é prestado atenção. Existe uma nivelação de harmonia entre esses ocupados aqui, ó. Pois esses são os filhos do contexto, né? Do agente exportador de intenções, né? Sobre a honra de assumir esse estabelecimento, né? Como proprietário, né? Porque não é só as pessoas que trabalham aqui que estão, né? A gente tem todo um planejamento, um planeta. São máquinas que fabricaram, são várias indústrias que trazem tudo isso a essa harmonia de servir, ó. Olha que maravilha. Então, dentro de um microfone, uma prestação de atenção, a gente tem as categorias da fala sobre o universo, a gente tem os níveis de percussão, né, sobre essa tensão. Então isso é muita resolução e isso é poder contextual, né? Tem muito anjo queimando demônio dessa intenção comum, né? Correção, né? Sabe o que é isso? É quando a professora vai lá corrigir a sua redação e ela fala para todo mundo assim, ó, você errou uma coisa que ninguém erra, faltou vírgula. Que isso? Presta atenção. Cadê o título, Joaquim? Nossa, faltou. Você tá escrevendo muito errado, Fernando. Isso e aquilo, entendeu? Então existe essa queimação
para que você na hora do trabalho, né, queime menos possível, né? Se comporte o máximo. Por exemplo, você não vai chegar e vai falar mal do patrão, porque o patrão é ser humano também, né? Se você tem que falar algo para ele, você tem que ser amigo dele o suficiente ou tentar buscar ser amigo dele o suficiente para chegar e falar na cara dele, né? Então tem todas essas relações. Então isso para nós é significação contextual de palavras e expressões. Só que em um texto, agora em um texto, não que aquilo lá não seja um texto, né? A gente tem o xadrez normal de jogo e o xadrez humano, né? O de bruxo, né? É que as pessoas assumem em determinados graus de atenção, né? Tem até algumas doenças que categorizam essas pessoas em universos sobre xadrez de atenção como doentes, mas na verdade não é doente, né? É alguém sobre aperfeiçoamento de sua consciência em união desse atendimento, né? Desses fatores de ir ao ambiente de público, né? De comunicação pública. Então tem toda essa questão. Então, o que é a significação contextual no ambiente textual? É você saber se a linguagem é coloquial, se a linguagem é informal ou é formal, né? Coloquial, informal ou formal. O contexto ele vai dizer, né? O contexto tem a ver também com o repertório, né? A consolidação dos tempos verbais, é, é, da execução das palavras que buscam embasar, né? Buscam guardar entre frases um valor que vai ser expresso. Então a gente tem toda essa coerência para desenvolver-nos entre locais a comunicação, né? Se chega um cliente, qual que você vai ser? Formal ou informal? Depende do cliente, depende do tratamento que o cliente faz a você, depende do nível que você pode se abrir com ele, depende das vezes que ele já voltou e já exigiu, porque às vezes o cliente até mesmo exige isso, só que depois ele fala que não exigiu. Ou às vezes você recebe por exemplo, o seu patrão vira e fala assim: olha, trate o cliente sempre formalmente, né? Só que aí às vezes você chega um cliente que começa a exigir de você um certo tratamento informal, como se você fosse um amigo dele, ou tudo bem ser informal. Só que às vezes esse camarada ele é um delegado, né? Ele está delegando algo que ele não pode. Ele está fazendo você, está tentando você sobre a dependência do seu patrão, sobre a informação que o seu patrão tem. Então nunca admite o poder inferior do patrão sobre sobre o de um cliente. Por mais que o cliente sempre tenha razão. Por quê? Porque porque isso pode te comprometer, né? Você não sabe quando isso pode escapar a sua a sua o seu a sua significação contextual de palavras e expressões, né? Então isso meio que faz com que as coisas quebrem, destemperem, né?
Ou é uma coisa ou é outra. O meio é o patrão. Não é o patrão que fornece o meio? Então aqui, ó, o patrão tá aqui, ó. Se você desafia o patrão, você às vezes fornece ao serviço um desequilíbrio. Então tem tudo isso nesse acordo de mensagem, né? Vai por mim. Ponto de vista do autor. O ponto de vista do autor. Então, esse ponto de vista do autor tá algo, né? É algo sobre esse meio de comunicação. O ponto de vista do autor, ele é aonde que mora a concentração do cliente ou do expediente aqui, ó. A informação tá aqui, tá sendo transmitida, né, ó. Então a gente tem essa informação sendo lida, né? Tananã, tananã, tadadadadã, tantan. Né? Então a gente está fazendo as notações. Opa, notado, 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 notado. E aí o que que acontece? Essa notação tá fazendo isso daqui, ó. Isso aqui representa a contração sensitiva do seu organismo, do seu cerebelo, né? Expulsando para o seu organismo, né? Primeiro entra para o cerebelo, depois para o organismo. Sem assentir, né? O organismo busca assentir a autoridade lógica do autor. E essa autoridade lógica do autor está no meio dos pontos, né? Porque não é só uma palavra que está na autoridade, é uma frase deondulada. E não é só uma frase deondulada, mas um conjunto delas. Então, um conjunto de frases deonduladas formam uma rima, um ritmo, uma informação plena, segura, né? Então, isso aqui é informação segura. Só que aí, essa informação segura é para nós, né? Coada como um grão. Como um grão. Então, como um grão, ele sofre um processo de tritura. Grão, a gente pega uma variação de tom que representa um grão e a gente tritura o tom a partir de sílaba, né? Dó, dá, sa, si, xô, xá, cá, co, dó. Então a gente tem várias sílabas que são uniões de letras, né? Aí o que que acontece, né? Esse ponto de vista do autor, ele vai gerenciar para nós, né? O quanto que a gente consegue juntar desses tons, desses grãos e formar, né? Deformar novamente a partir da leitura esse grão, esse ponto de vista do autor, que está contido a partir da trituração dessa arquivo, né? Então, ó, a gente tem o grão, né? E aí o grão ele foi triturado
E nessa trituração o autor ele pegou sua caneta, pegou sua pena aqui, ó, e pegou desse triturado e molhou, né? Colocou a água e colocou a sua ponta aqui e escreveu com sua ponta e com sua água a marcação que ele fez aqui, ó. E aí ele foi escrevendo, ó. Então ele pegou e desestruturou esse grão, né? Ele fez uma destruturação pros farelos, né? Pros grãos triturados, né? Pros, como que a gente chama? Pras farinhas do grão. Então imagina que a gente tem um grão de café, né? Vai ficar mais fácil. A gente tem um grão de café, a gente triturou o grão de café, a gente jogou água no grão de café, na trituração do grão de café, e a gente pegou uma pena e molhou nesse grão e começou a escrever num papiro, num papel. E aí o que a gente está fazendo? A gente está desestruturando as ações, né? As informações a partir da utilização desse grão. E aí tudo isso está formando um novo grão. Um novo grão. Esse novo grão representa para nós um universo de informagrão sobre o ponteiro de avisar do autor. O autor é aquele que coordena a desestrutura dessa ação. Ele consegue, nesse universo, nesse papiro, nessa desescala de usar esse grão sobre a tintura, né? Ele consegue para nós, né, formar informação. Então essa informação é com base no ponto de vista dessa autoridade, né, do autor. Só que o autor ele só pode escrever aquilo que ele domina. É só isso que a gente vai publicar. E quem que domina a arte de escrever? O copiador. Então é o copiador, é o autor que domina a arte de copiar. E o que ele copia? Ele copia a natureza sobre a relação com o homem, ou o homem sobre a relação com a natureza. É só isso que ele copia. Quem vai copiar melhor possível? Aquele que copiar melhor. Porque é cópia, né? Não tem dúvida disso, é cópia. Só que às vezes a gente tá tão inserido em cópias, que a gente faz cópias de pessoas copiando. Cópias de pessoas copiando. E cópias de pessoas copiando, e cópias de pessoas copiando, cópias de pessoas copiando, e cópias de pessoas copiando, e cópias de pessoas copiando. E aí a gente tem as camadas de copiadores. Então a gente tem um ecopiador, né? A gente tem a ecologia do copiador. Então a gente sempre tem um copiando o outro e assim a gente faz a harmonia, né, universitária. Na verdade, está todo mundo assim, ó. Tá vendo? Todo mundo copiando esse ponto de vista aqui, ó. Esse ponto de vista de quem? De Deus, ou seja, da autor.
Opa. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Uma travação aqui, ó. Tá todo mundo copiando o ponto de vista do autor. Que autor é esse mesmo? O autor é o copiador. É aquele que consegue informar a partir dessa decomposição de grãos, né? Por quê? Porque o nosso estilo de vida é decompositor. Só que a gente é decompositor de tudo aquilo que a gente consegue autorização para decompor. Porque a graça do homem é se decompor para se conhecer em compromisso com Deus, em comparação com Deus, tentando comprar de Deus a autorização. Então a gente fala: Deus, quanto que tá a autorização para isso? Ah, tá vários séculos de estudo e sobrevivência e aperfeiçoamento das espécies e seleções naturais e entendimento das agriculturas e entendimento das estações e estudo e sobre as galáxias. E ele vai falando assim: ah, beleza, Deus, então a gente vai tentar pagar você, eu vou trabalhar para pagar você. Aí o homem fala: eu vou trabalhar para pagar você, vou arrumar um jeito. E aí ele vai arrumando um jeito com o passar dos anos para ganhar essa autorização, não é mesmo? Então, aqui ó, significado contextual das palavras, expressões, pontos de vista do autor. E por último, linguagem verbal e não verbal. E linguagem não verbal. Verbo é ação, né? A linguagem verbal é uma linguagem que utiliza ações, né? Vamos ver aqui, ó. Linguagem verbal. É uma forma mais comum de comunicação, é a utilização em todos os idiomas. É utilizada, é a forma de comunicação que usa palavras escritas ou faladas. Forma escritas ou faladas. Já não verbal é a comunicação que não utiliza palavras faladas ou escritas. É o contrário, né? Não utiliza palavras faladas ou escritas. Por exemplo, placas, né? Não, pera aí, vamos ver. Ela é construída por meio de gestos, expressões faciais, postura, olhares, toques, roupas, distância espacial, entre outros. Ah, legal. É, entendi. Então, linguagem falada, verbal e não verbal, vai ser quando você tem ação falando ou reação falando. Porque às vezes, ó, o que acontece? Quando você faz uma ação, a pessoa ela reage a essa ação, né? Ela reage, ela cria um domínio para essa ação. Tá vendo aqui? A gente tem uma ação e a gente tem os dominadores dessa ação. Só que dependendo dessas dominações, a arquitetura de construir essa contração para a ação, ela pode construir uma fala. Fala de descontração. E aí vice-versa. Aí o bloco de comunicação
pode se tornar isso daqui, ó. Uma bolsa de literação. Vamos organizar melhor isso. Então, isso aqui, ó, representa para nós, de forma simplificada, vai representar a fala, a ação, né? A ação é esse bloco aqui. A contração da fala, né? É o domínio da fala, a reação. Só que essa parte aqui é a tentativa de controlar a reação. É o íon. É a ionização da contração. É o mais ou menos. Então é quando a gente tenta controlar essa reação. E aí sim a gente vai conseguir desenvolver essa plenitude aqui, ó, da comunicação. Quer ver, ó? Você pega isso daqui e faz assim, ó. Você acontece sobre isso daqui, ó. Ou seja, a gente ganha esses planos aqui, ó. Olha que massa. Então, vamos escrever, ó. Quer ver? Então, isso aqui representa uma comunicação perfeita. Quer dizer, uma comunicação, ó. Um falou, o outro reagiu, essa reação falou e o outro falou. Então a gente tem isso contínuo, é como se fosse uma corrente disso, a comunicação verbal, né? Isso aqui para nós é comunicação verbal. Tá vendo? Que a gente tem essa corrente, ação e reação, ação e reação. Só que agora, né, quando a reação fala, né, você vai ter assim, ó. Você vai ter uma primeira ação, né? Uma ação, a ação inicial. E nessa ação, né, você não vai ter o poder de contração, né? Essa questão aqui, ó. Você não vai ter esse poder aqui de contração entre essa informação que chega, né? A única coisa que você vai ter vai ser a reação sem poder. A reação sem poder, ela não permite o controle, né? Ela assume só isso daqui, ó. A reação sem poder, ela assume isso daqui, ó. Quer ver? Ela encaixota. Ela não... Ela só fecha a coisa. Então, essa é a reação não verbal. A fala não verbal é uma reação que fala, né? Essa é a linguagem não verbal. Você tem, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aí, ó, vários exemplos de linguagem não verbal. Sinais, né? Aqui, ó, a gente tem a linguagem dos sinais. Mas isso aqui são vários dispositivos, né, de lógica que falam, né, a partir dessas instalações. Então, são reações prontas ou aprontáveis, né? Então, reações prontas ou aprontáveis são linguagens não verbais. Vamos escrever aqui, ó, reações prontas ou aprontáveis. Então a gente tem que passar por elas, né? Isso aqui é o passar por elas. Só de passar por elas, elas vão falar.
por aprontações ou por prontações, né? Então a gente tem essas improntações que não falam com é, palavras ou com escritas, beleza? Esse é o tipo de linguagem que a banca aqui pediu, esse entendimento. Linguagem verbal e não verbal. Então é isso, né? Para o vídeo de hoje a gente já trouxe aqui para tomada de relacionamento, né, com essas com essas convenções, com essas necessidades. A gente já fez uma parte, um progresso para nos tornarmos mais aptos para esse pedido, né? Então, no próximo vídeo a gente continua e a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e fui!